Paz, meus irmãos, bom dia, seja bem-vindo ao nosso devocional. Hoje num lugar um pouco diferente. Hoje eu quero falar com você sobre processos, promessas, propósito. Ninguém chega à promessa sem passar pelos seus processos. Dá uma olhadinha nessas árvores que nós estamos vendo aqui. Elas um dia já foram pequeninas e elas passaram um processo para chegar aqui. Elas sofreram com ventos, chuvas, certamente passaram formigas, certamente tiveram animais estranhos por aqui, mas cresceram, resistiram para chegar neste lindo potencial em que estão hoje. Se nós formos para a Bíblia, nós vamos ver que tem inúmeras promessas na palavra do Senhor. Mas também nós constatamos que tem muitos e muitos irmãos que não alcançam as promessas, porque eles não suportam viver os processos. Qualquer dúvida, qualquer incerteza, desafio que surgem, as pessoas desistem. As pessoas largam de tudo e se acomodam de maneira que não estão dispostos a viver o que Deus tem prometido para elas. Se nós olharmos para a história de José, nós vamos ver que José era um sonhador, ele tinha grandes sonhos e os irmãos, por isso, tiveram muita inveja dele. E um dia os irmãos estavam num lugar trabalhando e chegou José, todo feliz, saltitante, e então os irmãos disseram: lá vem o sonhador. Mas com a tal inveja, não permitindo que ele pudesse realizar seus sonhos, eles tramaram contra a vida dele. Eles resolveram jogá-lo no fundo de um poço e então diriam para o seu pai que um animal selvagem o matou. E assim fizeram, arrancaram a túnica, jogaram ele num poço e então, mais tarde, o venderam como escravo. Há pessoas na tua vida que não vão poder viver com o tamanho dos sonhos que você tem, com as expectativas que você tem do seu futuro, com todos os projetos que você está elaborando dia após dia, mas você não pode parar. Porque aquele que vai realizar, que vai concretizar os teus sonhos, aquele que vai tornar realidade é muito maior. É muito maior do que aquele que tem inveja, é muito maior do que aquele que trama contra, é muito maior do que aquele que levanta calúnia sobre a tua vida. Por isso você precisa permanecer firme. E mesmo com tudo que aconteceu com José, a sua fé foi alicerçada. A sua fé ficou ainda mais forte, porque mesmo no meio de toda essa circunstância adversa, ele não desistiu. Ele foi para o Egito. Lá ele foi mestre no que ele fazia. Tudo que ele fazia com excelência, ele fazia com o coração naquilo que ele estava preparando. E ele sabia que em tudo Deus estava com ele. Mesmo quando ele estava na casa de Potifar, quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, quando ele foi para a prisão, os sonhos não morreram. Ele continuou sonhando, ele continuou buscando no Senhor, dia após dia, toda aquela força que é necessária para continuar, para vencer, para se tornar sólida a sua fé. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, eu sei que tem momentos que é difícil. Você imagina José na prisão, injustamente, caluniado, perseguido. E assim talvez você esteja hoje. Não se desespere. Deus está com você. Ele quer te fazer mais que vencedor. Porque a palavra do Senhor diz que não importa onde você esteja, Ele é maior. Ele é o teu refúgio. Ele é a tua fortaleza. Ele jamais te abandonará. Ele nunca, nunca te desamparará. Por isso continue, busque, clame, clame ao Senhor. José foi excelente em tudo que ele fez. Ele foi um excelente escravo, ele foi um excelente administrador de Potifar, ele foi um excelente carcereiro e ele foi um excelente governador. Por isso, não importa a circunstância que você está, faça com excelência o que Deus tem colocado às tuas mãos e persevere, porque
Perseverar é fazer a tua fé ficar inabalável. Meus amados irmãos, é claro que nós passamos momentos muito difíceis, mas como Paulo disse, é motivo de grande alegria. Todas as provações, todos os desafios, todas as perseguições que eu tenho passado, tudo por amor a Cristo. Então, meu amado, minha amada, se você está passando situações comprometedoras, difíceis, desafios que te parecem intransponíveis, continue, lute, busque. Jamais desista, porque desistir não é para os cristãos. Jesus passou por mim, por você, algo muito complicado. Ele, como Deus, podia ter desistido de tudo, mas Ele pensou em mim, pensou em você, pensou em todas as nossas falhas, pensou em todas as transgressões e iniquidades que eu e você já fizemos em algum momento da nossa vida. E como havia separação entre Deus e os homens devido ao pecado que ocorreu lá no jardim, Ele permaneceu forte até o fim. Jesus é o nosso Salvador. E por Ele, somente por Ele, é que nós avançamos, buscamos, nos dedicamos naquilo que nós fazemos. Nós vamos além, nós ultrapassamos desafios, nós saltamos muralhas, porque sabemos que aquele que está conosco tem poder para fazer tudo isso acontecer. Amados, eu quero ler uma passagem na Bíblia para você, mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sabia que sempre ouves nada disso por causa do povo que está aqui, para que creia que foi tu que me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Em João, no capítulo 11. Quem sabe você está como Lázaro. Seus sonhos, seus projetos. Já faz tempo que você vê tudo adormecido, que você não tem nenhuma perspectiva, que você acha que teus sonhos, planos, projetos, aquilo que você sonhou com o teu filho, que agora está perdido, ou no teu relacionamento conjugal, ou na tua empresa, tudo parece que morreu. Assim nós vemos que faziam 4 dias que Lázaro havia morrido. Havia tristeza, angústia, sofrimento da perda, dor, era tudo que restava naquela família. Talvez você ou alguém que você conheça está passando por um processo bem semelhante. Não se desespere, porque nós podemos ver que alguns precisam perder uma vida para se dar conta de se achegar mais a Jesus. Perder um projeto, perder um sonho, ver que está tudo acabado. E então as pessoas se jogam com tudo para Cristo. Não deixe isso acontecer na tua vida, não perca a saúde, não perca ninguém, não perca teus sonhos, creia, creia. Talvez você se pergunte, seria mesmo possível um milagre na minha vida depois de tudo que eu já passei? Depois de tudo que eu sofri, depois de todas as perdas que eu tive, seria possível mesmo meu filho voltar depois de estar tanto tempo no mundo? Seria possível mesmo eu ver a minha família transformada por Jesus? Seria possível ver
Meus filhos libertos do mundo, meus filhos libertos dos vícios, meus filhos libertos de tudo aquilo que os prende. Seria possível a cura dessa enfermidade? Em primeiro lugar, se você está se fazendo essas perguntas todas, nós precisamos entender que para Deus nada é impossível. O próprio Jesus, em Lucas, no capítulo 18, ele diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E Jeremias 32 nos diz: ah, soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Oh, glória! É o mesmo Deus. Mas, queridos, tenham atenção, alguns sonhos Deus não vai realizar. Se eles são regidos pelo egoísmo, pela raiva, por vingança, não. Os sonhos que Deus realiza são aqueles que estão no centro da vontade dEle, que estão de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso, ajuste o foco dos seus sonhos, ajuste para que sejam de acordo com aquilo que Deus tem planejado para a tua vida. Veja que todos os sonhos, quando agradam a Deus, quando provêm de Deus, eles podem ser realizados. Mas muitas pessoas até pensam em realizar vinganças, querem adquirir bens para o seu próprio ego, para o seu próprio orgulho. Não, 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 não. Isso não está de acordo com a vontade de Deus. Pense bem. Por isso, nesse dia eu quero dizer para você, não desista dos seus sonhos, por mais impossíveis que eles pareçam aos teus olhos. Existe alguém que rege todo o universo, que cuida da criação, que cuida dos seus filhos com amor, que lá no ventre da nossa mãe já planejava conosco, já sonhava conosco, já desenhava o nosso futuro. Deus, o Deus Todo-Poderoso. Existe alguém que vai fazer você ter uma fé inabalável, para ir além, para ter um novo poder agindo em você. Ele é capaz de fazer você acreditar que teus sonhos impossíveis podem se realizar. Sim, Ele que tem todo o poder, soberania e autoridade. É Ele, somente Ele que poderá fazer. Deus acredita e Ele fará você acreditar também. Não jogue nada fora. O caminho que você já percorreu até aqui é valioso demais para Deus. Por isso pare, medite, ajuste tudo. Entra no teu quarto, fecha a porta. E aquele que te vê em secreto, que te vê derramar tuas lágrimas, que vê que você se esforça, que você está fazendo algo grandioso, que você está clamando pela misericórdia de Deus, Ele te honrará. Ele não te deixará sem resposta. Ele fará renascer, Ele fará ressuscitar sonhos que eram impossíveis. Ele fará ressuscitar dentro de você aquele desejo de buscá-lo mais e mais e jamais se afastar da sua presença. Ele fará ressuscitar dentro de você uma busca incessante por Ele. Aleluia! Amados, a Bíblia conta várias histórias de pessoas que tinham sonhos praticamente impossíveis de se realizar. E quando fizeram a vontade do Pai, se renderam em oração, adoração, quando brotou do seu interior aquele desejo mais incrível, mais profundo, de buscar mais ao Senhor, então os sonhos foram realizados. Ana, mulher de Elcana, tinha sonho de ser uma mãe, mas era estéril. E então ela foi ao templo, ela se derramou diante do Senhor, ela orou, ela parecia inclusive bêbada diante dos olhos daquele sacerdote Eli. Mas ele liberou uma palavra sobre a vida dela. Seja feito segundo o desejo do seu coração.
E ela pôde ser mãe, mãe de um grande profeta. Por isso você precisa crer que o que Deus tem preparado para você é grande, é maravilhoso, vai além do que você imagina. Porque a palavra do Senhor diz que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos e os caminhos dele não são os nossos caminhos. Por isso creia que ele pode, sim, realizar o impossível, porque ele é capaz de realizar infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Nesse dia eu digo, não desista dos seus sonhos. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de nenhum sonho teu. Deus quer realizar. Deus quer te honrar. Deus quer fazer ressuscitar dentro de você aquilo que você tem pedido no quarto, em oração, em adoração. Quando você diz que Deus é o único que pode realmente ressuscitar sonhos, renovar a esperança e fazer você viver o melhor dele. Se você consegue crer nessa palavra, então já deixe seu like, deixe o seu comentário, já crendo pelos olhos da fé que vai ser possível realizar os teus sonhos, já compartilhe para que mais alguém seja renovado, seja impactado com a fé que você tem e possa caminhar rumo às promessas que vão se realizar em breve. Amém?